E aí, pessoal, beleza? Como é que estão vocês? Eu sou Adelmo Souza e vocês são muito bem-vindos a esse canal. O quê? Você ainda não se inscreveu? Gente, só falta 11 pessoas para 600 inscritos. Então, mande alguém se inscrever aí de amigo de vocês. Pessoal, vocês cobram muito, assim, Adelmo, você tá sem fazer vídeos, mas já tô colocando, repondo o vídeo, ó. Eu coloquei vídeo cantando aí agora, né, Aldenberg tocando, e é ao vivo, sem nada de migué, tá tocando lá na hora e eu tô cantando sem microfone, viu? Não tá como esse povinho que fala, ai, eu sou cheio de técnica, é tudo mentira, tudo na mesa de som ali, tudo editado. E aqui no canal não, a gente liga lá o teclado e vai fazendo e tocando. Aqui é assim, no cru, né? Aí eu fiz um vídeo aí cantando. Tem vídeo pra sair aí de review de teclado do Korg 01WFD. Eu fui lá na Sinal Eletrônica e gravei ao vivo lá. Viu? Vocês vão gostar da turma dos teclados aí. Fique atento. Que eu vou fazer esse review e vou postar aí. 1 hora quase de vídeo falando do 01W. E tem um vídeo que está muito sendo esperado pela turma, só que não irá sair hoje, pode ser que saia essa semana ainda, sobre o inferno. Até o inferno existe, não existe, tá na Bíblia, não tá na Bíblia. O tá na Bíblia, mas quer dizer o que a mitologia fala, o que é isso mesmo. A gente vai falar sobre isso. Mas tem calma, o vídeo de hoje eu dei essa prioridade, que é meio que uma defesa, né? Nem todo pastor é um mercenário. Isso vai se estender a todo padre, a todo outro líder religioso, que não só existe pastor e padre, né? A gente aqui não tem essas besteiras. Um queridíssimo aqui, pastor, mandou para mim aqui um questionamento para que eu externasse para vocês aqui, que ele fica indignado, que às vezes são injustiçados. E vamos ler aqui rapidinho, né? Ele pediu poderia falar o nome dele, mas não irei falar nem de qual igreja é, porque há muita represária. Então vamos começando. Ele começou assim: Adelmo, tudo bem? Como é que está você? Estou bem. E a saúde está, eu estou aqui equilibrando, né? Ainda bem que você está acompanhando. A questão do ouvido já deu umas fisioterapia, deu uma ajudinha, né? Estamos indo aqui, né? E a família como tá? Bem, graças a Deus, né? Eu não tenho família grande assim, mas tem mãe, tem todo mundo, que é irmãos e tudo, né? Vamos lá. Ele colocou aqui o seguinte: olá, Delmo. Eu gosto muito do seu canal, apesar de eu ser um pastor, e talvez outros pastores vejam não com bons olhos a forma que são abordados alguns assuntos, mas eu acho eles verdadeiros. Eles exprimem um pensamento real da população. E seu canal, por não ganhar dinheiro nem do YouTube e nem de lugar nenhum, você tem essa liberdade. E é isso que eu gosto do seu canal. Muito obrigado. Disse tudo. A gente não ganha aqui um centavo de lugar nenhum, então a gente não puxa saco. Entendeu? E realmente pode ter algum outro pastor que discorde, né? Assim, mas por que ele traz esse assunto? Porque alguém mandou, é obrigado ele ler. Eu leio, sim, acabou. Né? Então bora lá. Ele falou: Adelmo, mas eu gostaria que você usasse esse seu canal também para expressar o outro lado. Ultimamente, de um certo tempo para cá, de alguns anos, a maioria dos pastores estão sendo bombardeados, são chamados de falso profeta, de enganadores, de pessoas que estão ali para aproveitar dos menos esclarecidos, e que nós só vivemos metendo a mão na carteira dos fiéis. Eu gostaria que você mostrasse também no seu canal que nem todas as igrejas são como as igrejas que estão sempre na mídia, as grandes e megas igrejas, que
a maioria das igrejas, ainda mais no nosso país, são igrejas de comunidades simples, de paróquias e aglomerados pequenos, e que não, a realidade não é a mesma para todas. Não é justo comparar pastores que ganham 1 milhão, 2 milhões e sabe Deus quanto, com a maioria esmagadora dos líderes religiosos que sim tem um chamado e que está sempre ali auxiliando na medida do possível os seus liderados. Pessoas que ganham um salário e meio, até seus 5 salários. A maioria não tem casa própria. E que militam no que acreditam. No reino de Deus e na comunhão dos santos. E com isso, fazemos algumas obras tais como assistência a esses liderados. Fale um pouco sobre isso. Pessoal, o pastor, quase falar o nome dele aqui agora. O pastor está certo. Vamos lá. Eu digo isso porque eu também vejo isso. Muitas pessoas foram feridas nas suas igrejas. E agora elas meio que se libertaram, mas estão se apegando a outros dogmas. Né? Porque a questão é, se você sair do dogma da igreja, mas entrar no dogma de outro e ficar escravizado, é no mesmo, tá bom? Aí tem que ter cuidado com isso. Mas vamos lá. Eu vejo por aí questões realmente injustas com algumas pessoas. A maioria esmagadora dos pastores e dos líderes das igrejas brasileiras, a maioria está entre 1 a 5, 6 salários mínimos. Não tem casa própria. Andam de carro popular. As pessoas, elas acham o seguinte, que se André Valadão foi na Fórmula 1, ou Silas Malafaia quer comprar um avião novo para a igreja dele, não é nem toda a igreja dele, é para a igreja dele, a sede dele, claro. Se R.R. Soares ou o Valdemiro ou o Macedo quer dinheiro para manter a programação da televisão e das suas empresas, as pessoas precisam entender que essa não é a realidade de todas as igrejas. Inclusive não é a da minha. Tá entendendo? A maioria dessas igrejas, gente, não arrecada nem 20 mil reais. Se arrecadar 20 mil, estou falando da arrecadação da igreja toda. Isso é a realidade da minha. Isso é a realidade da maioria. É disso para baixo que arrecada. E essas são as igrejas que mais tem membro. Tem 200, 300 membros. E sim, esses líderes se preocupam. Não é porque André Valadão, Silas Malafaia não vai levar a ovelha no hospital que os outros não fazem. Eu digo isso que eu tiro prova pelo meu. O pastor da minha igreja, quando a pessoa adoece, ele vai visitar no hospital. Não mandou ninguém, ele mesmo vai visitar. Quando pode, visita os membros. Visita todos, todo dia? Claro que não. Se ninguém vai conseguir fazer, e nem ele lá vai fazer. E o que disser que faz é mentiroso. Mas na medida do possível, ele visita ainda mais os que estão no hospital e delega ainda a outros que visitem outros. Essa é a realidade das igrejas de subúrbio, de cidade pequena. Você está entendendo? A gente não, é claro que André Valadão não vai visitar os membros da Lagoinha no hospital. Primeiro que, por aquela quantidade, ele nem daria conta. Né? E segundo, porque ele não vai mesmo. Nem Silas Malafaia,
Ele vai visitar os amigos, os que são próximos, que são da igreja sede. Né? E os outros. Não tô aqui falando mal deles, só tô falando que a realidade deles é diferente da dos outros. E realmente a gente tá vendo aí muitos obreiros pagando pato por causa de confusões políticas de líderes famosos. Outra coisa, a gente dizer que eles estão manipulando. Se o sistema religioso manipula é uma coisa, mas dizer que todos eles estão manipulando ovelhas, a gente tem que ter um pouco de cuidado. A maioria deles crê desse jeito mesmo. Ah, Del, mas eles são tolos. São tolos porque não é bem assim. Não importa. É a fé, pô. A única coisa que até eu critico, já critiquei, não deixarei de criticar. Eu não concordo com o proselitismo chato. Isso tem criado repulsa de algumas pessoas para alguns crentes. Os crentes têm um péssimo hábito de dizer que é só ele que está certo e que ele vai para o céu e que você tem que ir a pulso. Ao mesmo tempo que prega que quem transforma é o Espírito Santo. Ele deveria simplesmente pregar, a pessoa ouvir tranquilamente. Se a pessoa quisesse, sim. Se não quisesse, não. Estaria tudo tranquilo. Mas realmente isso não acontece. Há um enjoo. Vocês estão entendendo? A gente não vai poder mentir sobre isso. Mas tirando isso, são pessoas ótimas. Eu tinha mesmo um pastor, ele já morreu. Vou falar o nome dele aqui porque era uma ótima pessoa. Né? Pastor João de Souza Porto. Gente, se ele tivesse 1 quilo de feijão aqui e você chegasse na casa dele, dava meio quilo, depois vinha outra pessoa, pegava o resto do meio quilo e ele ficava sem. E ele que ia ser o próximo que ia pedir. Se alguém precisasse, tivesse doente, fosse pra casa dele, ele dormiria num colchão no chão, mas a esposa, mesmo na idade dele velho, que era velho, e daria cama pra pessoa. Então eu acho uma injustiça assim. Desculpa o termo, uma puta de uma injustiça com essas pessoas. A gente tem que ter cuidado com essa generalização. Você acha que 50% dos pastores brasileiros, dos padres, dos xamãs, dos babalorixás, sei lá de quem mais, todos eles vivem ganhando 1 milhão tomando de membro? Não. A gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Se todos acreditam na fé do jeito que pregam, a gente não sabe, porque ninguém está dentro de ninguém. É por isso que eu falo. Esse canal aqui é bom porque a gente não ganha da igreja pra ficar puxando o saco. E também a gente não tem compromisso. O YouTube também não nos paga, então a gente não vai ficar aqui. Ai, não pode falar para o canal não ter views. Não vai ter views mesmo. É só as 500, 600 pessoas que vêm, porque tem vídeo que vê a visualização dela no Facebook, outro no Instagram. Sei que dá umas 600 visualizações. É só isso mesmo e acabou. Então a gente não tem essa obrigação de estar enchendo o saco mentindo. Eu sei que é uma realidade. Muitos pastores fizeram pessoas sofrerem em muitas igrejas. Segundo eles, era o zelo pela doutrina e tal. Muitos já estão repensando isso. Eu espero que você também esteja repensando isso. Diferente dos outros, eu nunca tive neura com nada de igreja. Eu nunca tive. E não terei, que eu já estou com 43 anos, não estou mais na idade disso. Né? Mas é porque eu cresci diferente. Eu sou, como você falou, eu sou outsider. A minha leitura da Bíblia é minha. Eu não estou pegado a dogma nenhum. O meu dogma é ajudar os necessitados. Sempre foi esse.
A igreja deveria cumprir isso. As igrejas muitas não estão cumprindo isso. Está fazendo o mínimo que pode para dar um bom luxo ao local, sim. É bom ter, mas tem que parar com isso, de fazer estruturas gigantes para que encha de pessoa. Essa é a realidade. Agora, essa injustiça que estão fazendo não está certo. Você não pode dizer que aqueles pastores não creem naquilo que estão fazendo para enganar. Não, eles podem crer sim. Ah, Delma, só que eles foram enganados. É porque eles foram para o seminário, também foram feita uma lavagem cerebral nele lá. Não importa. Eles creem dessa maneira. E em cima disso, muitas comunidades cristãs, ou não cristãs também, que eu não vou só falar que essa igreja que faz, ajudam muito as pessoas necessitadas, levam para o hospital, dão o maior apoio. Não venham para cá dizer que isso não existe. Então eu vou fazer essa defesa. Eu digo isso porque eu tenho um pastor atual. Ele não ganha 10, 20 salários. Ele não ganha 50% da arrecadação da igreja que é para pagar ele. Isso não acontece. E ele não tem carros caros. É carro popular. Você está entendendo? Não tem mansão. Então, essa é uma realidade da minha igreja. É uma realidade de um pastor muito querido, que hoje não está entre nós, pastor Porto, que é aquele que tiraria a roupa. Na verdade, tiraria não, ele tirou. Ele já deu. Uma época mesmo, falou, cadê aquele paletó bonito que ele só andava alinhado? Ele, eu dei pro irmão ali que precisou. Eu falei, deu pra quê, menino? Não, porque ele queria fazer um local, ele deu bom nele, eu fui dei pra ele o meu terno. Né? Então realmente a gente tem que pesar um pouco no que fala. Pessoas saíram magoadas de igrejas que não davam muita assistência, porque era muito grande, pastores muito famosos, a igreja também tinha outra visão. Elas foram, digamos, pisaram um pouquinho nas pessoas, no calo das pessoas. Elas saíram com raiva e hoje em dia está atacando todo mundo, realmente. Precisa-se ter um freio. Também tem pastores também que não ajudam, né? Tem pastores aí que vão defender a fé de merda nenhuma. Estão só na internet criando problema também, piorando o lado dos outros. Quando na verdade eles deveriam estar nas igrejinhas dele lá fazendo coisa. E tem também aqueles casos que esses eventos que o pastor... Assim, o pastor, eu vou defender o senhor em tudo aí, mas tem uma coisa que até nas nossas igrejas pequenas isso acontece. Que é assim, nem todo mundo concorda. Assim, às vezes é um pastor fazer uma mensagem rápida de um dia. Não custa nada dar uma lembrancinha, pagar uma estadia, né? Pagar a passagem divina, mas dar um dinheiro extra. A turma reclama disso. Virou comércio a palavra de Deus. Então, vamos lá e ficamos cá também. Eu acho que precisa haver um consenso nessas coisas. Né? Precisa organizar as coisas. Primeiramente, todo pastor ganha 1 milhão? Não, gente. Tem pastor que, às vezes, nem um salário ganha. A família está passando essa idade, pastor com 2, 3 filhos. Que anda de ônibus, anda a pé. Então, vocês me dão um tempo. Não é porque Silas Malafaia está no sucesso, André Valadão, todos são assim. Agora, em contrapartida, os pastores também precisam ver que os colegas deles também não contribuem para isso. Né? Primeiro, vai para um debate bíblico, em vez de esclarecer as coisas, fala, não, era assim a compreensão, mas agora, com a descoberta, com a nova interpretação, com um texto mais apurado, a gente vê que não é bem assim, mas não, aí cria aquela confusão. Aí a turma vai tomando raiva. Então é isso aí, vamos ficando por aqui e vamos falar no próximo vídeo sobre inferno. Então fique aí, será que existe, não existe na Bíblia, como é, verdade, mentira. E é isso aí, pastor. Nem todo pastor é um mercenário. Cuidado com isso aí. Tchau, pessoal.